Fala galera, eu sou o Guido Dinipote da RG3 Consultoria. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a telha trapezoidal, mais especificamente sobre a costura dessa telha. E para minha surpresa, a norma que eu sempre utilizei para obrigar os montadores a fazer corretamente a costura dessa telha, essa norma ela caiu. O item que tratava sobre o manuseio, armazenamento e montagem saiu da norma. Na verdade, a norma foi substituída e esses itens não constam mais na norma. Então, depois da vinheta, vamos tratar sobre este assunto. Bem, eu sempre coloquei nos relatórios de inspeção a necessidade de costurar a telha trapezoidal, tanto na cobertura quanto no fechamento. E para isso, eu utilizava uma parte da norma NBR 14514 que falava sobre a necessidade de costura da telha e o parafuso de costura não poderia ultrapassar 500 milímetros de distância entre um parafuso e outro no transpasse longitudinal. Esse item sempre teve muita discussão, sempre foi alguma coisa que eu passava, alguns fornecedores respeitavam essa questão, outras não, principalmente no fechamento. Aí o que eu fazia na verdade? Telha de fechamento, consultava o calculista, fazia verificação se a telha estava efetivamente fixada, sendo redundante, com parafuso de fixação e se precisava ou não da questão da costura da telha a cada 500 milímetros. Tá? No fechamento, o que eu analisava? A questão da montagem. Tinha que ter a costura, isso é imprescindível, mas às vezes a gente irrelevava a questão de ser no máximo 500 milímetros. Só que eu entrava na parte interna do galpão e verificava se tinha alguma fresta, se no transpasse longitudinal tinha alguma abertura e entrava iluminação e aquilo causa um desconforto ao usuário, ao proprietário, ao cliente final que está pagando pela obra. Enfim, no fechamento a gente analisava uma coisa ou outra e a norma, a 14514, ela sempre foi um pouco dúbia. Ela não deixava claro se o que ela especificava em relação à costura, tá? A determinação de espaçamento máximo a cada 500 milímetros, se era só sobre a cobertura ou sobre a cobertura e fechamento. Então a gente sempre utilizava ali o bom senso. Porém, para a cobertura, eu nunca abri mão de exigir a costura a cada 500 milímetros. Só que o que acontece? Tá? A costura ela tem que ser feita no ato da montagem. Colocou uma telha, fixou. Colocou a segunda telha, fixou. Já tem que vir executando a costura. Por quê? Porque na hora que os montadores estão caminhando sobre a cobertura, na hora que eles estão trabalhando, quando ele pisa no meio do vão ali numa telha, o que pode acontecer com a telha? Danifica, deforma a telha. E a costura, quando ela está feita corretamente, uma telha se solidariza com a outra. Então, quando o montador pisa no meio de uma telha, quando ela está bem costurada, ela chama as telhas ali para contribuir com ela. Aí diminui a probabilidade de danificar a telha. E assim, às vezes eu entro numa obra, o cliente já fala para mim, Guido, a telha está amassada, coloca no seu relatório que tem que trocar aquela telha. Aí eu vou conversar com o montador, verifico com o fabricante também, às vezes até forneceu a telha com preço no custo da telha, ou até abaixo às vezes. Mas assim, a inspeção, qualidade, a gente não pode ter abertura, a gente não pode ter meio termo, a gente tem que exigir 120, 130% da capacidade do montador para ele chegar próximo a 100%. E a gente também não pode deixar de se colocar no lugar do cliente final que está comprando, que está pagando o produto. E quando ele fala, estou pagando um produto novo, é a mais pura verdade. Então, assim, a gente tem sim que tomar cuidado para não danificar a telha.
mesmo que depois, durante a utilização, depois que colocar a iluminação, que fica bem abaixo da telha, diminui aquele visual, diminui aquele desconforto, mas nós temos que ter respeito com o produto pago pelo cliente final, ok? Então, ó, eu vou mostrar para vocês ali a norma que caiu no mês passado. No início desse mês de junho eu ainda citei essa norma. Hoje, quando eu fui preparar esse vídeo, quando eu fui consultar, e que eu fiquei sabendo que ela foi substituída. Então vamos lá, ok? Ó, esse daqui é a consulta, eu consigo consultar todas as normas, tá? E tá lá, ó, NBR 14514, aqui trata das telhas de aço revestido de seção trapezoidal, requisitos, foi substituída, tá? Só que eu vou abrir essa norma aqui, ó, porque eu sempre utilizei essa norma para falar principalmente dessa questão de costura. Então, assim, ó, ela trata da questão dimensional da telha, da composição química, das resistências mecânicas que essa telha tem que ter. Só que eu utilizava muito mais o seguinte item, que é o item 9, que fala do manuseio, armazenamento, manuseio, montagem. Quando chegava aqui na montagem, ó, eu vou aumentar aqui, vai ficar mais fácil de ver. Estava lá, ó, a fixação das telhas devem ser feita de modo a atender ao manual de instruções do fabricante, tá? Dos fixadores. Então ele nem fala do fabricante da telha, ele tem que atender o manual de fabricante de quem fabrica o parafuso, tá? O fixador. Estes fixadores devem ser colocados a cada meio metro, 500 milímetros ao longo do transpasse longitudinal das telhas. De novo, no fechamento, eu acabava fazendo algumas verificações, aceitando quando ultrapassava 500 milímetros ou não, dependendo da situação de como a telha foi montada. Porém, eu nunca abri mão de exigir isso na cobertura. Só que o que é o principal quesito nisso aí? A telha da cobertura, a telha trapezoidal, quando é montada na cobertura, ela tem que ser costurada e respeitando, sim, essa distância máxima de 500 milímetros entre um parafuso de costura e outra. Só um parafuso de costura e outro. Só que ela tem que ser costurada no ato da montagem. Não adianta o montador espalhar a telha, fixar a telha e no outro dia ir lá para fazer a costura. Por quê? O que pode acontecer com a telha? Agora eu vou abrir aqui algumas fotos. Ó, isso daqui é um exemplo de uma inspeção que eu fiz há menos de 7 dias, tá? Essas danificações na telha ocorreram justamente porque a telha não estava costurada. Ó, aí o proprietário reclama dessas danificações, dessas deformações e reclama com razão. Neste caso aqui, ó, a gente até tá vendo o parafuso de costura. Só que eles colocaram esse parafuso de costura no dia que eu estava fazendo a inspeção. Vou mostrar aqui, ó, o outro lado, ó, sem nenhum parafuso de costura. E por isso que quando os montadores, os colaboradores ali vão caminhando sobre a telha, vão deformando a telha. Então assim, ó, não adianta colocar o parafuso de costura depois. Esse sistema de cobertura, tem um outro desvio aqui, mas não é o caso, eu não vou comentar sobre ele agora. Então assim, ó, voltando, quando o montador está montando as telhas trapezoidais nesse sistema de cobertura, que é um falso sanduíche, que tem lá uma telha trapezoidal, manta e depois a telha zipada, ele tem que vir zipando a telha, ele tem que vir costurando a telha de cobertura imediatamente, tá? Montou a telha, vai lá e costura a telha. Deixa eu jogar uma outra foto aqui para vocês verem, tá? Uma outra foto interessante, ó. Mesma coisa, ó. Não tem nenhuma costura nessa telha, tá vendo? E tem várias deformações. Uma outra aqui, ó, só para mostrar para vocês que realmente não estava costurada. Uma aproximação, ó, tá aqui o transpasse longitudinal da telha. Ela estava fixada corretamente, mas não estava costurada, ok? Então assim, ó, de maneira categórica, tá?
Montou a telha trapezoidal, fixou, já costura a telha antes de dar sequência na montagem. Voltando só ao assunto da norma, para não deixar de falar da norma, a norma 14514, ela caiu, ela foi substituída. Está aqui ó, na minha consulta, ó, norma cancelada. Agora o que está valendo é a norma 14513, que fala tanto da telha ondulada quanto da trapezoidal. E o mais importante que é bom deixar claro aqui, que é bom falar, e eles fizeram corretamente, eles tiraram os quesitos de montagem. Aqui a norma, ela normatiza, ela especifica a inspeção que a gente tem que fazer no produto e não na montagem. E está corretíssimo, porque a outra norma era um pouquinho dúbia assim, em relação a isso e gerava bastante discussão. Mas, finalizando, tá? Montou a telha de cobertura trapezoidal, fixou, já vem costurando no átro, ok? Bem, galera, acho importante fazer esses vídeos, acho muito importante a gente trocar ideias sobre o nosso sistema estrutural, estruturas e coberturas metálicas, tá? É uma maneira de fortificar o nosso sistema construtivo, ok? Se vocês gostaram do vídeo, curte o vídeo aí, pode ficar à vontade para entrar em contato, pode ficar à vontade para fazer questionamentos ou até correções aqui do que eu estou falando, tá? O principal objetivo desses vídeos é a gente conseguir fortificar, passar boas informações para melhorar o nosso sistema construtivo, ok? Um abraço a todos, até mais.